Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal e esteja você aonde estiver, é sempre uma grande satisfação estar aqui na sua companhia todas as semanas. E o programa de hoje talvez seja um pouco diferente do que você está acostumado, né? Pode ser que você considere um pouco polêmico, mas eu confesso que a ideia não é causar polêmica. A verdade é que se você quiser ter uma vida significante, certamente você terá de fazer coisas que os outros não estão dispostos a fazer ou que não tenham a coragem de fazer. Então não deixe que as opiniões ou que os pensamentos dos outros lhe afetem, e nem os meus, né? Não importa o que os outros pensem ou digam a seu respeito. A única coisa que importa é o que você faz e como você vive a sua própria vida. Então fique aqui comigo que eu volto já já, em 10 segundos, logo após a abertura do programa. Já estamos de volta e constantemente várias pessoas me perguntam por que eu sou ateu ou como eu me tornei ateu. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que o termo ateu ele se refere, na verdade, à descrença de uma tradição espiritual difundida por Abraão, né? Esse mesmo Abraão que Deus, segundo a Bíblia, ordenou que ele passasse a se chamar Abraão. Abraão significa pai exaltado, enquanto Abraão significa pai das nações. Mas foi no século passado, no século XX, que acabou se estendendo, principalmente no Ocidente, a ideia de que ateu é a descrença em Deus. Mas o entendimento que eu particularmente vejo como mais justo e adequado surgiu recentemente em algumas vertentes filosóficas que redefiniram o ateísmo como a ausência de crença em divindades. E uma coisa que é muito importante entender é que o ateu ele nega a existência de Deus. Os gnósticos se consideram Deus. Os esotéricos de nova era acreditam que experimentam Deus. E os céticos duvidam da existência de Deus até que se prove o contrário. Então entenda que tudo é uma visão a um conceito religioso para suprir uma necessidade humana. Outra coisa que nós não podemos negar é que a religião tradicional, as igrejas, elas estão cada vez mais em declínio. Mas antes de considerarmos qualquer outra questão, nós temos que começar pelo que acredito ser a questão fundamental, onde, digamos, tudo começou a ser construído. E a realidade é que, diante dos desequilíbrios da natureza e do poderio social que nós mesmos construímos, a maioria de nós se sente abandonado ou largados à própria sorte. E eu percebo que muitas pessoas se sentem como crianças desamparadas. E daí surge a necessidade de buscar amparo no mundo da religião, da fé, da magia, da ciência ou da ideologia, algumas até extremas, né? Que por mais que prometam alguma proteção e a esperança de uma nova ordem humana e social, vamos dizer assim. E deixar a fé não foi uma decisão, não aconteceu apenas por causa de alguns experimentos, algumas experiências negativas ou de algum evento isolado. Eu não acordei um dia e decidi que abandonaria a fé da mesma forma como eu faço quando eu quero trocar de carro. Na verdade, não foi uma decisão, mas foi algo que foi sendo desenvolvido através de avaliações, mudanças de conceitos e também da mudança de visão, da minha mudança de visão, né, com relação à vida. E eu cresci numa família até certo ponto religiosa. Meus pais são cristãos, meus avós eram, e assim foi. Mas eu mesmo nunca me identifiquei com essa questão de religião desde que eu me lembro por gente. Eu não acreditava e não aceitava a ideia de que forças ocultas, vamos dizer assim, pudessem ter algum poder sobre a minha vida e sobre o que aconteceria comigo. Também eu nunca aceitei, nem gosto da ideia imposta pelas doutrinas, pelos sacramentos, etc. Né? Eu me lembro que fazer catecismo era uma coisa terrível para mim. Eu sinceramente não gostava nem de ir à escola, que dirá ir ao catecismo, né? Mas minha mãe me obrigava. E eu acabei indo e para piorar, eu estava aprendendo a tocar violão. E na época eu estava na quinta série, eu estudava no Colégio Estadual Amadeu Amaral, no lado de São José do Belém, em São Paulo.
uma das minhas professoras do ginásio, que na época era uma das catequistas, e acabou convencendo a minha mãe a me colocar para tocar violão na missa de domingo, na paróquia São José do Belém, que ficava no Largo São José do Belém, em frente à escola que eu estudava. E já começava que eu odiava ter que levantar às 6h30 do domingo para tocar violão na missa das 7. E eu era terrível quando criança, né? Mas também era muito envergonhado. Então eu quebrava de propósito uma corda do violão no meio da missa para não ter que tocar mais. E, então eu cresci, vamos dizer, dentro de um conceito religioso, de um conceito de fé. E o tempo foi passando, eu comecei a formar minhas próprias crenças, meus valores, e cada vez mais eu comecei a aceitar menos essas questões religiosas e da fé. E eu sempre fui muito questionador, né? Na verdade, eu nunca obtive nenhuma resposta plausível com relação à fé que me convencesse. Então, como eu disse, abandonar a fé foi um processo gradativo que foi sendo construído com o tempo, à medida que eu ia adquirindo novos valores, uma nova visão da vida, né? Não foi um abandono, foi um desaparecimento. Eu sempre fui um cético, tanto que eu me formei em engenharia, que é a área de exatas, eu me especializei em física, que é a área de exatas, mas eu sempre fui um estudioso de todos os assuntos, né? Eu sou um grande curioso. E à medida que eu ficava mais velho, as regras que pareciam acompanhar a religião e a fé principalmente, me pareciam cada vez mais sufocantes, manipuladoras e totalmente injustificáveis, né? Eu nunca encontrei explicação. Também todas as vezes na minha vida que supostamente eu teria, vamos dizer assim, precisado de Deus, o fato é que Deus não estava lá. E como um estudioso, eu me baseei em fatos, não em história, sentimentalismo, essas coisas. Então, diferentemente da maioria das pessoas que geralmente nesses momentos, né, acreditam que Deus lhe abandonou, eu sou muito realista, né, eu não sou nada egocentrista, inclusive. Então, eu simplesmente cheguei racionalmente à conclusão de que Deus não existe. Porque se ele existisse, teria. Imaginar, então, o Deus exatamente como uma criança mimada e birrenta, né, ou como um verdadeiro ditador. E eu não tiro conclusões apenas por mim, mas perceba que como o mundo, né, como no mundo, tudo se torna sem sentido quando você começa a analisar as questões mundiais com relação à fé. Eu nasci e cresci numa família segura, carinhosa e bem estável, né? Eu nunca fui rico, mas também nunca passei nenhuma necessidade. E a maioria no mundo não pode dizer o mesmo. Então, onde está Deus para essas pessoas? Onde está Deus diante dos desastres naturais que destroem países e deixam inúmeras pessoas arrasadas e devastadas, né? Como um Deus todo-poderoso, que, segundo a Bíblia, é totalmente amoroso e benevolente, pode permitir que esse tipo de injustiça e sofrimentos aleatórios aconteçam? Nós estamos simplesmente olhando para um mundo que se torna cada vez mais irracional e caótico, né? Totalmente fora de controle. E como essa bandarilha pode ser obra de um Deus que se diz ser justo e perfeito. E vejam a incoerência, né? O mesmo Deus da Bíblia, bondoso, carinhoso, que defende a caridade, o humanismo, a amar seu próximo como a si mesmo, também incentiva motivos fanáticos a cometerem atos que eu considero abomináveis, né? Fanáticos movidos pela sua perspectiva religiosa, particular e pessoal, mas que se dizem motivados em nome de Deus, se suicidam e levam consigo milhares de pessoas e de vítimas inocentes, né? Onde está Deus que não coloca ordem em tudo isso? Onde estaria tão falada a justiça divina? Então, quando você começa a fazer esses questionamentos, se você parar para pensar, quantas atrocidades não foram cometidas na Santa Inquisição no século XVIII, liderada pela Igreja Católica em nome da fé e de Deus, né? Todo o conflito no Oriente Médio se dá por causa das questões religiosas, na sua maior parte, por causa da fé, né? Além do petróleo, claro. O terrorismo, o extremismo acontece por causa da fé. Então, a realidade é que, em certo ponto, não seria muito mais pacífico se não houvesse a fé, né? Essa é a conclusão que nós chegamos. E quando você começa a fazer esse tipo de questionamento e buscar respostas, começa a surgir uma enormidade de lacunas e contrariedades. Se Deus direciona todos os seus crentes para uma mesma verdade, por que existem tantas seitas do cristianismo, por exemplo, que interpretam a Bíblia da maneira dramaticamente diferente uma da outra? E onde cada uma delas tem a absoluta certeza de que somente ele tem um enorme entendimento, né? Um entendimento correto, e são os conhecedores da verdade, quanto outras que
pensam diferente são considerados hereges, pecadores e devem ser convertidos. Cada um deles possui um canal de comunicação direto com Deus, porque então Deus não lhes diz, né, qual é a verdade verdadeira, né, da redundância, né, porque não diz, não mostra isso de uma vez, porque não apazigua tudo isso e coloca, ponto final, uma ordem nessa bagunça. Não há um consenso sequer com as questões mais básicas e fundamentais da teologia, como nós podemos esperar que exista uma divindade universal única? Como nós podemos esperar que exista alguma divindade justa, perfeita e soberana? Se ela existe, na minha visão, ela está sendo negligente, omissa e totalmente displicente. Na minha percepção, o que eu vejo humildemente é que existem muitas pessoas cultuando várias entidades, divindades, seja lá o que for, sobre o mesmo nome, e que cada uma delas tenta patentear esse nome para a sua própria divindade, testando ela como a única e verdadeira. E se você reparar, as crenças, principalmente o cristianismo, é uma cultura que se desenvolveu junto com a cultura humana, com o passar dos séculos, mas sem evoluir, sem nenhuma evidência de que exista alguma coisa sobrenatural realmente. A Bíblia, que seria a palavra de Deus, diz que toda a nossa existência e virtude está na compaixão, na humildade, na paz, na paciência, na bondade, honestidade, felicidade, no domínio próprio, de forma reduzida. E que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, tudo é vontade de Deus, se você analisar por esse aspecto. Então, se tudo é a vontade dele e ele está presente em tudo, ele é egoísta, intrometido e egocêntrico. E outro detalhe, perceba quão incrivelmente egoísta é para alguém acreditar que Deus está sempre presente fazendo pequenas coisas mágicas para tornar a sua vida mais fácil ou mais difícil. Quando há pessoas nesse mundo que não têm sequer como suprir as suas próprias necessidades básicas para sobreviver. Como ficam as pessoas que estão no Congo, no Burundi, em Gana, e em outros lugares que não têm sequer água potável, que morrem de fome e de sede. Elas também devem ser gratas a Deus, então só pelo fato de elas estarem vivas, nessa hora, muitas pessoas me dizem que Deus sabe o que faz, e que Ele tem um plano específico para cada ser humano. Que plano é esse? Que tipo de Deus nega às pessoas as necessidades básicas para viver e ainda exige sua gratidão por ter lhes dado a vida? Eu, sinceramente, prefiro acreditar que Deus não existe do que escolher seguir, servir, chame como quiser esse tipo de Deus. Um Deus que dá privilégios a seus escolhidos e castiga aqueles que, sabe-se lá por quê, não ganharam a sua simpatia. Na minha visão, por pior que seja o crime, vamos dizer assim, quem merece o castigo de viver para morrer de fome e morrer de sede. Se a gente seguir por esse conceito, vamos dizer que o nosso planeta, a Terra, é um campo de concentração. Note que eu estou falando sobre a minha visão com relação à fé. Eu não sou um descrente, eu sou um cético. Eu não nego a existência de Deus, mas eu duvido dela. Diante de tanta incoerência e inconsequências, eu cheguei à conclusão que, para mim, é óbvia, e talvez não seja para mais ninguém, mas para mim é de que Deus simplesmente é uma invenção humana e que ele não existe. E, na minha visão, Deus é só uma figura folclórica de cada crença, seita ou religião, sei lá, onde cada uma delas atribui uma personalidade diferente. Mas veja bem, de forma alguma eu incentivo, estou querendo convencer as pessoas a abandonarem a sua fé, ou eu quero fazer com que sejam a minha opinião e pensamento. Eu não julgo nem discuto a fé de cada um, até porque a fé é uma coisa pessoal e única para cada um. Cada um entende a fé e a utiliza da maneira que quiser para o seu próprio entendimento. Eu também não nego de forma alguma que a fé tenha uma importância muito grande, sim, na vida da maioria das pessoas e principalmente na manutenção da ordem em nossa sociedade até um certo ponto. Eu lido com pessoas e os seus problemas diariamente, eu vejo a aflição de muitas pessoas e, indubitavelmente, para a grande parte dessas pessoas a fé se torna essencial, principalmente para aquelas pessoas que acreditam que não possuem nada de especial. E realmente é muito difícil para alguém enfrentar e viver num mundo
onde ele acredita ser insignificante e no qual não tem importância nenhuma sobre o seu ponto de vista, né? E é muito reconfortante e eu diria importantíssimo até, nesse caso, realmente acreditar que Deus tem um plano para si, né? Isso lhe torna alguém importante e dá, principalmente, esperança à pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é limitante, porque lhe torna inerte e dependente, né? A pessoa abre mão de seu maior potencial, que é o poder de ser capaz de realizar tudo aquilo que desejar e, principalmente, de ser capaz de fazer a sua própria vontade, de lidar e controlar a sua própria vida, né? Em muitos aspectos, a nossa cultura atual é elevada e sofisticada, né? E possui ainda uma grande variedade de pontos fortes, como a adaptabilidade, a abertura para se absorver novas ideias, novas crenças, para esclarecer e unir várias ideias e opiniões. Mas quando se trata de cultura da fé, na minha opinião, ela é totalmente retrógrada e ineficiente, né? A fé é um conceito religioso e, em sua essência, exige confiança, crença e segurança, né? Seja na realidade, seja com relação às outras pessoas e, essencialmente, com o divino ou com a divindade. A própria possibilidade de existir a fé já levanta a questão da confiabilidade, da realidade, né? Das pessoas ou daquilo em que nós acreditamos incondicionalmente. E de uma maneira bem simples e dinâmica, né, da fé, vamos dizer assim, é determinada mais pelo seu objetivo, né, ou aquilo que se acredita, do que pela pessoa, né, aquele que acredita. Se nós olharmos a fé de uma forma bem prática e realista, todo aquele que tem fé se relaciona com Deus ou com o divino, não por causa da fé, mas pelo medo, pelo interesse e pela negociação, né? É uma relação de egoísmo e de conveniência, não de desapego. E repare que todos tentam seguir supostas regras de Deus, porque do contrário ele castiga, é o medo, né? E todos tentam agradar a Deus, porque assim ele recompensará interesse e negociação, barganha, né? Então, se você reparar bem, a fé não é nada altruísta, né? Ela é um negócio egocêntrico e narcisista. A fé coloca os seus interesses pessoais em primeiro lugar em detrimento dos demais. E é o oposto do altruísmo e da caridade, né? Nós estamos falando sim de corrupção, né? Se Deus bíblico de Abraão, das religiões e da fé existe, ele é um corrupto. E se ele é corrupto, ele não é justo, ele não é perfeito, ele não é benevolente. E o ser humano, ele é evasivo por natureza. Repare que sempre que algo acontece com você, você perde o emprego, mesmo sendo um bom funcionário, você não entra na faculdade que queria, mesmo tendo se esforçado, estudado muito, o seu namorado, namorada, marido, esposa, decide terminar o relacionamento e você não esperava, ou lhe trai, o pai morre quando alguém ainda é jovem, um filho é diagnosticado com uma doença incurável. Sempre que a vida nos castiga, né, como nós gostamos de dizer, nos dá algo de ruim, a primeira coisa que qualquer um faz é ficar com raiva de Deus e se sentir injustiçado por ele, né? Nós culpamos Deus porque nós não temos a quem culpar. Sempre que algo de ruim nos acontece, nós nos perguntamos onde está Deus nessa hora, porque Ele não está respondendo às minhas orações, né, às minhas preces, porque Ele não está curando. Sempre estamos nos perguntando onde está Deus. Reparou nisso alguma vez? Né? Então, Ele está sempre presente, concorda? Mas se é nesse caso, Ele não está, né? Note que todo crente ou fiel renega a existência de Deus, ou ao menos duvida da existência dele quando algo dá errado. Mas é claro que depois que as coisas dão certo ou que alguma coisa dá certo, a primeira coisa que faz é agradecer a Deus e lhe atribuir o mérito para lhe agradar, né? Então, que porra é essa de bate a sopra? Isso é, no mínimo, ingratidão, para não dizer hipocrisia, né? A realidade é que, como eu disse há pouco, nós precisamos culpar alguém pelo que estamos passando. Nós nos sentimos, né, tão fora do controle que precisamos culpar alguém e culpamos Deus. E é melhor arrumar um bode expiatório para culpado que assumir a culpa ou atribuir a culpa a quem cabe realmente. Se o seu chefe lhe manda embora, mesmo que você ache que é sem motivo, né, e mesmo que você seja esforçado e competente, no mínimo ele vai te humilhar, ele vai revidar, ele vai lhe atribuir a culpa, né? E apontar
com certeza, todos os seus defeitos. Então é mais fácil atribuir o problema a algo ou a alguém que não revida, né? Que não responde, que não resiste. E aí, cadê a sua fé nessa hora, né? Cadê a sua confiança em Deus? Repare que sempre que alguém fica com raiva, a primeira coisa é se desconectar de Deus. Depois fica com medo do castigo, pede desculpa, se reconecta, né? Vai lá e faz as pazes, uma briguinha de escola. E se não for Deus que está fazendo essas coisas com você? Você já pensou uma vez nessa hipótese, né? E se em vez de Deus como uma divindade distante, indiferente, o juiz severo que paira seu castigo sobre tudo e sobre todos, nós percebemos que vivemos na realidade em um mundo problemático, cheias de pessoas problemáticas assim como nós, né? E passássemos a assumir a responsabilidade por consertar e resolver o que está errado em nossas vidas, ao invés de ficar tentando consertar o mundo, né? Com certeza, se você fizer isso, toda a dor, ou a maior parte dela, todo o sofrimento, toda a angústia, seriam eliminados, né? E eu garanto a você que não é nada fácil fazer isso, né? É preciso principalmente, acima de tudo, muita coragem. Então, o que me levou a abandonar a fé, na verdade, como muitos me perguntam, não foi um abandono, nem uma decisão. Na realidade, foi uma mudança de visão, né? Eu passei a entender que eu sou o senhor e dono do meu destino e simplesmente passei a assumir a responsabilidade pelos meus próprios erros, sem culpar a ninguém ou alguém, né? Eu passei a reconhecer também os meus méritos, a minha competência e as justas recompensas pelos meus resultados, né? Pelas minhas conquistas. E também não diria que eu passei a assumir a responsabilidade não pelos castigos, né, mas pelas dificuldades que surgem na minha vida, que são consequência, obviamente, das besteiras que eu mesmo faço, né? Eu não tenho e não quero um Deus para culpar. Eu sou inteligente e forte o bastante para assumir as minhas responsabilidades e sábio o suficiente para não me meter na vida alheia, né? Se me pedem ajuda, conselho, orientação, eu dou. Siga se quiser, ignore se achar que não é útil, né? Como eu disse, eu sou um cético. E como todo bom cético, assim como um dia eu tive e hoje duvido da fé, eu posso voltar a acreditar novamente a partir do momento que eu estiver convencido da sua realidade. E respondendo a outra pergunta, que também me é muito feita, né, no que eu acredito e se eu acredito que há alguma coisa a mais além da questão física e material, isso vai ficar no próximo programa aí, quem sabe. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do programa de hoje, ou do assunto do programa de hoje, acredita que ele pode ser útil para mais alguém, compartilhe, né? Me ajude a levar minhas ideias, meu conhecimento às mais pessoas. Deixe seu comentário e compartilhe também o seu conhecimento, a sua opinião, né? E se você quiser falar comigo ou dar a sua sugestão, você pode me chamar pelo WhatsApp. Todos os meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu quero aproveitar para convidar você a conhecer os meus 2 novos livros, o Enriquecendo a Vida, que eu lancei recentemente, que serve para todos aqueles que buscam desenvolvimento pessoal e para aqueles que se interessam também pela numerologia e toda a sua ligação entre ciência e misticismo. Eu convido a conhecer o meu livro Sagrado Secreto, que foi lançado já um pouquinho antes, né? Todos os links estão também aí embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua companhia. Por hoje vamos ficando por aqui, mas continue seguindo o canal, porque na próxima semana ou a qualquer momento eu volto com mais um assunto aí ou alguma novidade especialmente para você. Um forte abraço e até a próxima. Até lá!